Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Flávia Menezes e vamos para o nosso 11º episódio do nosso Prepcast. E esse episódio vai tratar das notícias do TST da semana do dia 26/5 ao dia 6/6. Aqui em São Paulo está friozinho, então vamos seguir essas notícias para ver se esquenta um pouco a nossa semana. Eu separei para nós 5 notícias e vamos começar com a primeira notícia. Trabalho de professor em plataforma digital será pago como hora extra. Justa causa é anulada por ter sido aplicada 4 meses depois da falta cometida pelo empregado. Microempresa não consegue afastar multa por atraso de parcela de acordo. Vendedora com contrato intermitente terá direito à estabilidade para gestantes. E nossa última notícia, advogado não poderá receber precatórios cedidos por trabalhador em ação. Então vamos aqui para a nossa primeira notícia. Trabalho de professor em plataforma digital será pago como hora extra, é a notícia do dia 28/5 de 2025. Neste caso, uma professora dava aulas para o curso de fisioterapia e enfermagem do Instituto desde 1996. Em 2008, foi implantado um novo modelo pedagógico, um modelo informatizado que, segundo a professora, era baseado no banco de dados alimentado por professores. Na ação, a professora alegou que as atividades, a partir do novo modelo implantado, consistiam em preparar o material, atender requisitos técnicos da plataforma para inserção das aulas, frequência e material de ensino, como provas e exercícios, tudo fora do horário da aula. E também, de acordo com a professora, havia interação com os alunos, atendimento para esclarecer dúvidas, inclusive em finais de semana. Na contestação, o Instituto sustentou que houve apenas alteração das ferramentas utilizadas pelos professores, em razão dos avanços tecnológicos. A 4ª Vara do Trabalho de Bauru, em primeiro grau, rejeitou o pedido de horas extras da professora e a sentença foi reformada pelo TRT 15. Segundo o TRT, a atuação dos professores na plataforma ocorria fora do horário da aula e essas atividades não se enquadravam na definição de atividade extra-classe prevista nas normas coletivas vigentes na época. Mas a subseção 1, especializada em dissídios individuais, a SDI 1, do TST, acolheu o recurso da professora e reconheceu seu direito a horas extras realizadas na plataforma digital de ensino. A decisão destacou que a nova metodologia de ensino não resultou apenas na transposição didática para o ambiente virtual das atividades docentes, mas acarretou um acréscimo das atribuições e da carga horária. Segundo o ministro relator, que foi o ministro Hugo, a professora passou a ser responsável por inserir o material didático na plataforma digital, de acordo com determinados requisitos técnicos, e isso não se confundia com a preparação do conteúdo a ser ministrado nas aulas. Além disso, a interação com os alunos no ambiente virtual para a resolução das dúvidas se dava fora dos horários das aulas. Para o relator, as tarefas não se confundem com as atividades extra-classe incluídas no valor da hora-aula, conforme o artigo 320 da CLT, e nem com a hora-atividade prevista na norma coletiva. Seguindo para a nossa próxima notícia, justa causa é anulada por ter sido aplicada 4 meses depois que o empregado cometeu a falta. Essa é uma notícia do dia 29/5. A 7ª turma do TST reverteu a dispensa por justa causa de um empregado da JBS que não observou o requisito da imediatidade na aplicação da penalidade. Para o TST, a demora de 4 meses entre a última punição disciplinar e a rescisão contratual caracterizou um perdão tácito, o que invalidou a justa causa. O TRT da 12ª região havia confirmado a justa causa com base no histórico de faltas do trabalhador. Entre fevereiro de 2015 e junho de 2017, o trabalhador tinha recebido 4 advertências e 9 suspensões. Então, para o TRT, o fato de a última punição ter ocorrido em junho de 2017 e a dispensa ter ocorrido somente em outubro, não configurava perdão tácito. Mas, ao analisar o recurso, a 7ª turma do TST, tendo como relator o ministro Agra, não concordou com esse entendimento. O ministro observou que, apesar do histórico de sanções disciplinares, a última penalidade registrada foi aplicada
4 meses antes da dispensa, sem que houvesse nenhum procedimento administrativo instaurado no período. Então, esse espaço de tempo foi considerado excessivo entre a falta e a punição final, o que violou o princípio da imediatidade essencial para a aplicação da justa causa. Então, vejam, muitas vezes não se invalida uma justa causa em decorrência da violação do princípio da imediatidade porque há um procedimento administrativo que a empresa instaura para a apuração da penalidade. Nesse caso, houve uma demora de 4 meses entre a falta cometida e a dispensa do empregado, mas não havia nenhum procedimento administrativo de apuração e nenhuma investigação realizada pela empresa. Portanto, não houve nenhuma justificativa por essa demora na apuração e na rescisão aplicada, tendo sido a justa causa invalidada. Então, sempre verifiquem se há esse procedimento administrativo, verifiquem se a empresa estava tomando alguma medida para apurar a conduta, a falta cometida pelo empregado. Se não houver nenhum procedimento, nenhuma investigação, pode ser que se anule a justa causa aplicada devido à violação ao princípio da imediatidade por caracterizar o perdão tácito do empregador. Então, vamos para a nossa próxima notícia. Microempresa não consegue afastar multa por atraso na parcela de acordo. Essa notícia é do dia 3/6/2025. Uma empresa, foi a Rodrigues Tornearia e Transportes de Peças, atrasou o pagamento da terceira parcela de um acordo firmado em fase de execução. O termo homologado previa expressamente uma multa de 50% em caso de não pagamento do acordo, com o vencimento antecipado das demais parcelas. Apesar da previsão expressa no acordo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região afastou a multa por considerar razoável o fato de que a empresa, após o atraso, ter antecipado imediatamente o valor devido total das parcelas que ainda estavam em aberto. O reclamante recorreu ao TST para defender o seu direito a receber a multa conforme previsto no acordo. E o ministro relator, que também foi o ministro Hugo nesse caso, destacou que o mero atraso no pagamento da prestação já é suficiente para autorizar a execução da multa. E ainda destacou que o TRT-15 violou a jurisprudência pacífica do TST, que veda a exclusão da cláusula penal que é ajustada em acordo judicial, mesmo que seja um descumprimento mínimo. Segundo o ministro Hugo, trata-se de uma previsão contratual livremente pactuada entre as partes e homologada pelo judiciário, o que lhe confere força de coisa julgada. Então, ela não pode ser afastada posteriormente, mesmo que seja um atraso mínimo. Nossa notícia seguinte. Vendedora com contrato intermitente terá direito à estabilidade para gestantes. Também uma notícia do dia 3/6. Lembrando, o contrato intermitente é um tipo de contrato que foi introduzido pela CLT, pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. E nesse contrato, a prestação de serviço não é contínua. Ela se dá com a alternância entre períodos de trabalho e de inatividade, determinada em horas, dias ou meses. A principal regulamentação do contrato intermitente está lá no artigo 452A da CLT e estabelece que o contrato de trabalho intermitente tem que ser celebrado por escrito, tem que prever especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor da hora do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, seja em contrato intermitente ou não. E nesse caso, o contrato de trabalho intermitente, o empregador ele vai convocar o trabalhador por qualquer meio para prestar o serviço, informa qual será a jornada e essa convocação tem que ser pelo menos 3 dias corridos antes da prestação do serviço. E recebida a convocação, o empregado tem o prazo de um dia útil para responder o chamado e, se ele não responder, presume-se a recusa. E essa recusa do empregado não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta desse trabalhador para prestar o serviço. Se ele descumprir sem justo motivo, se ele faltar, ele vai pagar, no prazo de 30 dias, uma multa de 50% da remuneração que seria devida, mas sendo permitida a compensação no prazo seguinte, que é no prazo de 30 dias também. Outro ponto importante do contrato de trabalho intermitente é que o período de inatividade desse empregado não é considerado tempo à disposição e ele pode prestar serviço a outros contratantes. E no final de cada período de prestação de serviço, o empregado recebe o pagamento imediato do seu salário devido, das férias proporcionais com o acréscimo do terço,
do 13º salário proporcional, o repouso semanal remunerado e também os adicionais legais. Então, como vocês podem ver, é um contrato de trabalho bem específico. E uma vendedora foi contratada nessa modalidade em outubro de 2020 e desligada em setembro de 2022. Mas nesse período, em 2021, outubro de 2021, quase um ano depois de quando ela começou a prestação de serviço por meio do contrato de trabalho intermitente, essa reclamante ficou grávida e a sua filha nasceu em julho de 2022, ou seja, antes de ser desligada, que ela foi desligada em setembro de 2022. Na reclamação trabalhista, a vendedora disse que desde fevereiro de 2022 não estava sendo convocada para o trabalho e que ficou sem salários durante a gestação. De acordo com a vendedora, ela informou seu estado gravídico e o nascimento da sua filha para a empresa, e a empresa falou que ela deveria buscar o INSS e que não pagaria licença maternidade. Ao recorrer ao INSS, o benefício previdenciário, contudo, foi negado, porque ela ainda tinha um vínculo de emprego com o empregador, que era o Magazine. E ainda segundo ela, a empresa, ao saber que o benefício foi negado, sugeriu que ela pedisse demissão, assim ela conseguiria receber pelo INSS, e a empregada acabou fazendo isso, pois ela precisava da licença maternidade. O juiz de primeiro grau e também o TRT, que foi o TRT da segunda região, reconheceram o direito à estabilidade provisória e condenaram a empresa a pagar a indenização substitutiva. A empresa recorreu ao TST e argumentou que a garantia de emprego prevista no artigo 10 do ADCT é incompatível com o contrato de trabalho intermitente, porque a trabalhadora pode ficar em inatividade durante a gravidez e, por consequência, sem remuneração. Contudo, a segunda turma do TST, baseada na decisão do STF, que foi o tema 542 com repercussão geral, no sentido de que estabilidade provisória e a licença maternidade são direitos fundamentais garantidos independentemente da modalidade de contratação, inclusive em contratos de trabalhos temporários e administrativos, reconheceu o direito da trabalhadora. A segunda turma apontou que o contrato de trabalho intermitente não exclui da sua incidência, visto que a proteção à maternidade é direito fundamental e de disponibilidade absoluta. A ministra relatora, que foi a ministra Liana, inclusive, destacou que a intermitência do contrato não colide com a estabilidade, que deve ser reconhecida em caso de dispensa desmotivada quando a concepção ocorrer no curso do contrato, ainda que atestada a gravidez durante o período de inatividade. Passando então para a nossa última notícia, e eu acho que é uma das mais interessantes deste bloco de notícias, advogado não poderá receber precatórios cedidos por trabalhador em ação. É a notícia do dia 5/6. Numa reclamação trabalhista, a empresa de Correios foi condenada a pagar diversas parcelas a um agente de Correios. Por ser uma empresa pública, a dívida seria paga por meio de precatórios, de acordo com a disponibilidade orçamentária do ente público e a ordem de chegada. Na fase de execução da dívida, o trabalhador cedeu o valor total ao seu advogado e pediu que ele fosse habilitado como credor. Nesse tipo de transação, em geral, a pessoa que adquire o precatório paga antecipadamente o valor, que é acordado, geralmente com desconto, e se habilita para receber quando a dívida finalmente for paga. Essa seção ela é regulada pelo artigo 286 do Código Civil, que estabelece que o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. O pedido, porém, de cessão foi rejeitado pelo TRT da 12ª Região, que declarou inválida essa cessão do crédito, porque, segundo o TRT, por ter uma natureza alimentar, os créditos trabalhistas só podem ser recebidos por seu titular. No recurso de revista, o argumento era de que o dispositivo constitucional prevê que no regime de precatórios pode ocorrer a cessão de crédito a terceiros sem necessidade de concordância do devedor. A sexta turma do TST rejeitou o recurso que buscava validar a cessão ao advogado dos créditos desse trabalhador que tinha para receber por meio da execução. Segundo o TST, a sexta turma, esse tipo de cessão violou os princípios éticos da advocacia, porque, segundo o ministro relator, o ministro Augusto César, a Constituição admite a cessão total ou parcial dos precatórios, mas, no caso, a cessão ocorreu entre o trabalhador e o advogado que atuou na própria ação trabalhista.
e esse tipo de transação configurou uma infração disciplinar, pois havia um conflito de interesses e um possível enriquecimento indevido por parte do advogado. Espero que tenham gostado das nossas notícias dessa semana e até a próxima! PrepCast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.